vamos lá. Você fazendo uma transição de carreira agora, você no mercado financeiro, de repente você sai e fala, gente, eu vou abrir uma empresa. E aí que o pessoal brinca, né? Que RH é uma coisa para abraçar a árvore. Vai fazer aqueles treinamentos de abraçar a árvore, aquela coisa. Como é que foi? Você teve apoio? Você foi sozinho quando entendeu o seu propósito? O que você precisou para fazer isso acontecer? Eu fui sozinho. Conversei muito com as pessoas. Então, quando eu comecei... O que aconteceu? Defini que minha missão era... Eu escrevi uma frase bonita para a minha missão. E quando eu fui ver a missão do coaching do ICF, era a mesma frase. Falei, nossa, não é possível que isso seja coincidência. Quero aprender sobre isso. Então, eu fui buscar aprender sobre isso. Fui fazer cursos e fui tentar entender como funciona. Depois de um certo tempo, eu decidi que iria fazer essa mudança. Minha primeira iniciativa, exatamente por não ter nenhum tipo de apoio, outra coisa, foi buscar empresas que pudessem me contratar, mas o coaching praticamente não existia. Sim, muito novo. Então, ninguém ia me contratar para ser coach. Era de fora, era uma coisa de fora, né? Conversei com algumas empresas de consultoria, falei, vocês não querem abrir como se fosse uma unidade de negócio de coaching, eu posso começar e tal? Não fechou. Então, eu comecei na sala da minha casa e... Fiquei primeiro 10 meses fazendo cursos, estudando o máximo possível, montando, e depois comecei a receber pessoas na sala da minha casa. No início, pro bono, só para aprender a fazer. Depois comecei a cobrar um pouquinho, depois dali eu aluguei uma salinha pequenininha. E diversos momentos eu tinha um pesadelo que era pesadelo mesmo, que eu acordava várias noites. Era eu voltando a pedir emprego no mercado financeiro. Nossa. Porque eu falava, nossa, se eu não fechar mais um cliente mês que vem, não paga aqui. E esse é o medo de muita gente que faz transição de carreira, né, Arthur? Esse era o pesadelo. Mas aí, uma das coisas que eu passei a acreditar é de que o universo contribui, que a coisa aparece na hora certa, sempre foi acontecendo, um milagre após o outro. Foram aparecendo, foram acontecendo, e foi fluindo até o ponto de a empresa crescer e etc., e eu poder voltar a ter um bom padrão de vida. Porque na época que eu fiz, eu vendi apartamento, fui para um apartamento menor, vendi o carro, fiz toda uma redução de padrão. Depois de um tempo trabalhando com coach, eu cheguei à conclusão, cara, a última coisa que eu vou fazer é voltar. Eu não preciso voltar para o meu padrão financeiro anterior, porque eu prefiro estar, sim, com uma vida mais simples, mas fazendo o que eu gosto e transformando a vida das pessoas. Então, se eu conseguir sobreviver por aqui, eu vou ficando. Mas aí os milagres foram acontecendo. E depois que aconteceu a primeira turma do Líder do Futuro e a gente começou a crescer, isso deixou de ser uma preocupação. Eu falei, o dinheiro virou uma consequência e não mais eu encontrar um trabalho para ganhar dinheiro. E sim, uma consequência de fazer aquilo que eu queria fazer. Incrível. É uma preocupação muito grande, né, dentro das pessoas que fazem a transição de carreira, né? E Sim. Que bom que você teve esse planejamento, teve do que abrir mão, né? Eu acho que isso Exato. é muito importante. Antes de fazer o salto, né, calcular esse salto. Eu tinha tantos meses e eu deixava uma reserva que eu dizia, quando tiver só 3 meses, é o momento que eu vou começar a buscar um emprego. Porque não pode ser quando acabar o dinheiro, né? Sim. Tem que ser quando sobra alguns meses desse dinheiro. Mas nunca aconteceu, então? Nunca precisou voltar a entregar um currículo? Nem sabe mais o que é escrever um currículo? Não sei mais o que é escrever um currículo, jamais faria isso novamente. Que bom. E agora... Essa é uma história de sucesso, né, Arthur? Você falou que os milagres foram acontecendo, né? Você entende assim como pequenos milagres, né? Muitas vezes acontece também num processo de transição de carreira de não dar tudo certo. Acontece. Né? E ter que dar um passinho atrás, levar o currículo, talvez. Em alguns casos pode ser. A questão é exatamente por isso que o planejamento e entender exatamente o que quer, porque eu tive alguns amigos que fizeram essa troca, mas não estavam dispostos a fazer também o downgrade. E passar um tempo com um custo de vida mais baixo para permitir ficar mais tempo até que o novo negócio cresça. Porque uma empresa nova, a não ser que você venha com investidores, mas da forma que eu fiz, totalmente orgânica, vai levar uns 2, 3 anos para começar a tirar R$1 de lucro. Se fizer isso, já está fantástico.
Por isso que 90% das empresas novas quebram. Fecham. É verdade. Por isso. Então, tem que estar preparado exatamente para É essa verdade. realidade. Como fui muito privilegiado antes de ter feito uma carreira de sucesso. Fui fazer o MBA. Eu me especializei em empreendedorismo quando eu estudei em Columbia Business School. Então, eu sabia fazer as contas, o planejamento, conversei com as pessoas antes de fazer. Então, foi bem cuidadoso para ter certeza. E comecei sempre, o que eu sempre também falo com os meus clientes no coaching, tenha sempre um plano B. Então, depois que eu comecei a dar treinamento, meu plano B, por exemplo, era dar aula em universidades. Ótimo. Porque eu comecei a dar treinamento no MBA da INSPER, na época do IBMEC, sobre liderança, etc. Não é a coisa que eu mais gostava, mas é muito melhor do que voltar para banco. Então, eu falava, já tem um plano B. Se a coisa não der certo aqui, a primeira coisa eu vou buscar lá. Gostei. E aí, posso recompor a renda ali para depois continuar fazendo o trabalho que eu quero fazer. Plano B, galera, plano B.